Olá, turminha! Como estão? Espero que estejam bem e se cuidando em casa para que tudo passe o mais rápido possível, né? Vamos relembrar, primeiramente, de fazer atividade no Classroom, não deixar de fazer atividade, por quê? Porque ela vale a sua presença, né? Além de valer notas, as atividades estão lá, ela vai valer a sua presença e com que isso faça que você não tenha surpresas aí no final do trimestre, né? Às vezes por falta de nota. Então, se cuida, às vezes volta lá um pouquinho, se ficou em dúvida que não fez alguma atividade, volta lá, né, na lista de exercícios, volta lá nas atividades lá que tá tudo lá no sistema, não tem como você se perder. Ok? Vamos começar a aula de hoje? Vamos começar relembrando o que a gente fez na aula passada, ok? O que a gente fez? Movimentos especiais, né? Vimos bastante sobre os movimentos especiais, falamos sobre o rock, maior e menor, tem até uma animação ali, ó, ele fazendo um rock, né? Então, falamos do rock do lado direito, o rock menor, o rock do lado do rei, e falamos também do rock maior, o rock do lado da rainha, que mais casas, né? Vimos por que é importante entender o rock, por que ele é importante ser feito numa partida, né? O risco que corremos também ao fazer um rock. Então a gente conversou bastante sobre o rock, ela ficou bem gravadinha na cabeça de vocês. Falamos sobre a jogada en passant, né? Que é uma jogada um pouquinho assim mais incomum de ser visto, mas que é uma jogada bastante eficiente e que pode ser feito por qualquer tipo de pessoa ali, como iniciante, intermediário ou avançado. Então, às vezes, é uma forma de você surpreender seu adversário com essa jogada en passant. E falamos sobre a promoção do peão, né? Inclusive, eu falei bastante que a promoção do peão, ao meu ponto de vista, é uma das mais importantes jogadas especiais do xadrez, né? Você está com poucas peças pouco valiosas do tabuleiro, você conseguiu fazer uma promoção, você recupera peças valiosas, principalmente a rainha, né? Pensa lá, você ter duas rainhas no tabuleiro, né? Então, tua vantagem é muito maior em vista do que do seu adversário, né? 3 torres, né? Então, a promoção do peão vai te proporcionar no meio do seu jogo e você pode, né, dar uma boa subida com suas peças aí. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre os lances irregulares. Então, os lances irregulares, eles são proibidos no xadrez, né? Eu não posso fazer um lance irregular e na próxima jogada eu querer consertar ou voltar. Então, é irregular, ou o teu adversário ou o árbitro da partida já vai falar, você fez uma jogada irregular, você fez uma jogada que não pode ser feita nesse momento, ou você fez uma jogada que não existe, né? Então, a gente precisa cuidar com os lances irregulares para que a gente não caia na surpresa, principalmente se for em um torneio ou num campeonato. Então a gente tem que cuidar e tem que saber quais são elas. O que seriam os lances irregulares no xadrez, né? Então, normalmente você fez uma jogada irregular, seu adversário vai falar, ó, tá errado, né? Você errou, né? Então isso é bem comum, principalmente quando o seu adversário já tem um nível avançado ali do xadrez. Não avançado profissional, mas um pouquinho mais avançado do iniciante, ele já vai entender que você fez uma jogada errada. Ele já vai te avisar, ou vai chamar o professor, vai chamar quem está cuidando da partida para te denunciar que você fez uma jogada irregular. Vamos começar com uma atividade para a gente entender jogadas irregulares. Vamos pensar um pouquinho. Já aprendemos vários lances no xadrez, todos regulares e normais. Mas existem lances que não podem ser realizados, que são os lances irregulares. Anote e comente em seu caderno 2 lances que, em sua opinião, são irregulares no xadrez. Então, usem umas 5 linhas do seu caderno. Pensa assim, ó, o peão, né, a gente até falou, o peão posso ir para frente, até chegar no final do tabuleiro. Será que teria uma jogada especial no peão? O bispo eu posso mover ele nas diagonais. Será que existe algum tipo de erro se eu fizer alguma jogada com o bispo? Será que se eu pular alguma peça, será que entraria como uma jogada irregular? Será que se eu fizer o rock de uma forma errada que a gente aprendeu na última aula? Então está bem fresquinho na tua cabeça aí.
Então, se eu fizer uma forma errada com o roque, né, com o rei, deixar ele em xeque, é uma jogada irregular? Então, pensa, relata no seu caderno. Às vezes, nem é uma das que a gente já conversou aqui, você já vivenciou uma jogada irregular enquanto você estava numa prática aí que você quer colocar no caderno. Pode colocar também, não tem problema. E a gente vai dando continuidade na aula, você vai entendendo se está certa essa jogada irregular ou você que está errado e colocou uma jogada irregular que seria certa, né? Então, um tempinho para vocês, pensa um pouquinho, faça bem caprichadinho que a gente já retorna.
Conseguiram responder, pessoal? Conseguiram especificar em palavras aí no seu caderno? Eu creio assim que se você já tem uma prática de xadrez, você já sabe jogar, com certeza você já aplicou, já tentou aplicar ou já viu o seu adversário tentando aplicar em você uma jogada irregular, né? Às vezes por descuido, às vezes por desatenção, às vezes porque seu adversário ali quer te enganar naquele momento do jogo ali, quer se sobressair sobre você, mas se você entende, você conseguiu ver. Mas o importante, assim, se você colocou no seu caderno, mesmo que você ainda tenha dúvidas, é legal porque a gente vai conseguir estudar ainda um pouquinho quando a gente voltar para a sala de aula, tirar as dúvidas e para que você possa entender realmente o xadrez sem medo. No xadrez, os lances irregulares são jogadas proibidas, né? O jogador que comete alguma dessas infrações deve corrigi-la, ou seja, deve retornar a peça em situação irregular à posição anterior e fazer um novo lance. Então, as jogadas são proibidas, você não pode fazer as jogadas irregulares, igual eu falei ali no comecinho. Você não pode fazer uma jogada irregular, o seu adversário joga e depois você tentar consertar aquela jogada irregular. Então não pode. Se você fez uma jogada irregular, às vezes você fez uma jogada sem perceber ou não viu que está errado, mas o seu adversário viu ou o árbitro viu, você precisa imediatamente arrumar a jogada. Então, vou dar um exemplo aqui de uma jogada irregular. Coloquei o rei em xeque. Não podemos colocar o rei em xeque, a gente já falou isso várias vezes nas outras aulas. É uma jogada irregular, uma jogada proibida. Eu vou continuar, ou o meu adversário vai continuar a jogada para na outra jogada eu arrumar essa partida? Não, eu preciso consertar ela imediatamente. Então, eu vou fazer uma jogada com o cavalo. Então, eu peguei o cavalo e o meu ponto final da jogada do cavalo vai ser em cima de uma peça minha, né? Da mesma peça eu estou jogando com as brancas e ele ficou em cima de um peão branco. Não tem como, não posso colocar duas peças na mesma casa. É uma jogada irregular. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar o meu cavalo, ou jogar em uma outra casa, ou jogar com outra peça. Eu não posso insistir no erro e eu não posso querer resolver depois. Eu preciso resolver na hora para que a continuidade do jogo de xadrez seja justo, né? Justo para cada um dos dois. Ok? Isso não significa que é permitido executar lances irregulares, indiscriminadamente, uma vez que a jogada é corrigida e o jogador tem a chance de executar outro movimento. Um jogador que comete 3 infrações é considerado perdedor da partida imediatamente. Então, pode acontecer os erros? Claro que pode acontecer, vai acontecer, né? Até os jogadores com mais destreza para jogar, eles cometem erros, claro, mas a gente tem que cuidar, por quê? Porque 3 erros que você faça na mesma partida, você perdeu. Claro assim que se você está iniciando, o seu adversário está iniciando, vocês vão ter um acordo, um comum acordo ali de não levar essa regra ao pé da letra. Mas se você já tem assim um conhecimento no xadrez, se você já tem uma habilidade, já sabe jogar, se você quer vencer, você não está ali só para aprender, você quer vencer o seu adversário quer vencer você, vocês já podem ter isso como uma regra da sua partida. Então, errou 3 vezes, você errou 3 vezes, perdeu. Ou avisa o professor, ou avisa o árbitro, errou 3 vezes, está eliminado. Então, isso é uma regra que é usada em torneios, campeonatos, mas não impede de ser usada aí no seu dia a dia, na escola, em casa, né? Com seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, com quem você estiver jogando aí. Nada impede isso. É uma regra, então pode ser usada a qualquer momento. São considerados lances irregulares ou ilegais. Então, a gente vai ver quais tipos de lances agora a gente entra nessa lista de irregulares ou ilegais, né? Jogadas erradas, conforme você queira entender essa jogada irregular. Fazer um lance com uma peça em um movimento não válido para a mesma, ou seja, mover-se em linha reta com o bispo ou em diagonal com o cavalo. Isso é um exemplo, né? Por exemplo, voltar com o peão também é um lance irregular, né? Mas aqui ele deu 2 exemplos aqui que podem acontecer. Às vezes você confundiu a peça, às vezes você não tem a habilidade ainda de fazer uma jogada com aquela peça e faz uma jogada errada. Um cavalo que é normal ali, principalmente no iniciante, você andar 4 casas, né? O cavalo ali a gente fala, eu sempre tinha
uma técnica assim, para ensinar, né, quem está iniciando, que é a palavra cavalo, né? Então ele anda cavalo, ele vai fazer o L. Então às vezes a criança ou o iniciante ele faz 4 casas, ou ele anda 2 para frente e 2 para o lado. Então ele erra às vezes sem perceber, mas tem que cuidar porque andou a mais do que é permitido, está sendo uma jogada irregular. Ou andou diferente, né, do que é permitido, igual na opção do bispo aqui, também está sendo uma jogada totalmente irregular e já foi uma chance sua. Estando o rei em xeque, né, fazer um movimento em que ele permaneça em xeque. Né, isso é uma das mais irregulares das jogadas. Né? Então, se o meu rei está em xeque, eu preciso fazer o quê? Defender, né, capturar a peça que está ameaçando ou fugir com o rei do meu xeque. Então eu não posso, eu vou dar um cheque nele também que eu vou empatar a partida. Isso não existe. Eu preciso movimentar o meu rei. Se eu não movimento o meu rei, qualquer jogada, mesmo sendo certa, está sendo irregular. Né? Então, porque ela é uma regra. Então, meu rei está em xeque, eu preciso, de alguma forma, tirar o meu rei de xeque. É uma regra. Se eu não fizer isso, mais um lance irregular. Tem que cuidar. Fazer qualquer movimento, seja com o rei ou outra peça, que coloque o rei em posição de xeque. Então, na passada era ele estando em rei de xeque, agora é eu colocando ele em xeque. Então, eu fiz um roque, por exemplo. Fiz o roque, mas eu fiquei lá na posição de xeque. É irregular, eu vou ter que voltar a jogada. Eu movimentei, eu tirei uma peça que está na frente do meu rei, só que eu não vi que a dama dele ou a torre dele está dando um cheque no meu rei. Então, eu também não posso, eu vou ter que voltar a jogada. Então, toda jogada que eu coloque o meu rei em xeque é irregular. Né? Só aí já foram 3 jogadas irregulares. Então, temos que cuidar. Colocou o rei em xeque, né? É uma jogada irregular, volta a jogada. Mover o peão para trás, mover para frente na casa da diagonal, ou para sua lateral, ou pular sua própria peça ou adversária, está errado. O peão é um dos movimentos comuns também de erro no xadrez. Por quê? Porque ele confunde a parte da captura com a parte do caminhar dele para frente. Então, às vezes, o aluno iniciante, ali, a pessoa que está iniciando, ele fica de frente um com o outro, ele pensa que pode pular e capturar ou tomar a casinha dele e capturar. E não é assim. Né? Capturou sempre na diagonal, caminhou sempre para frente. Então, ele capturou para frente, está errado. Ele caminhou na diagonal, está errado. Ele voltou ou foi para a lateral, jogadas regulares. Então, tem que cuidar muito com o peão. Vai chegar um momento ali que você pode pôr o teu peão ali e não tem como escapar de uma captura, mas você não pode voltar, você não pode ir para o lado. Você vai ter que deixar ele ser capturado ou fazer uma cobertura para ele. Então, vai chegar num momento assim, tem que cuidar para não fazer a jogada errada também. Pular a peça do adversário ou sua própria peça com qualquer peça que não seja o cavalo, também está errado. Lembra que a gente já falou, a única peça que pula tanto a sua quanto a do adversário é o cavalo. Então eu vou pular com a torre, está errado, vou pular com o bispo, está errado, vou pular com uma dama, com o rei, né? Está totalmente errado. Eu não posso pular nem as minhas peças, nem as peças do adversário. Se eu fizer esse tipo de jogada, também é uma jogada irregular. Então, se eu estou num campeonato, olha quantas jogadas erradas existem. Se eu estou num campeonato e não estou prestando atenção, não estou focado no meu jogo, é bem fácil, é bem comum acontecer uma derrota por lances irregulares. Então, a gente tem que estar focado no jogo, tem que entender bem mesmo as jogadas de cada peça, o movimento de cada peça, para você não se perder e cometer jogadas, às vezes, bobas, simples ali, que vai te levar à derrota. Então, cuidado com isso. Mais uma jogada. Atacar o rei adversário com o próprio rei. Né? Isso não pode. Não manter uma casa de distância entre os reis. Então, uma regra leva a outra. Eu não posso estar casa com casa do rei. Eu não posso estar um de frente para o outro. Eu sempre tenho que ter uma casa de separação. Eu posso atacar o meu rei com o meu rei? Posso, mas respeitando essa casinha de distância. Então, eu vou atacar o rei e uma dama, por exemplo. Posso atacar. O rei dele não vai poder chegar perto do meu rei, mas eu tenho que cuidar para que não
eu entre ali lado a lado ou de frente a frente com o rei. Se eu fizer isso, tá errado, eu vou ter que voltar a jogada. Então, ela é uma jogada bem comum, bastante praticada aí pelos iniciantes, né, que pensam que o rei pode capturar qualquer peça. Pode capturar qualquer peça, menos o rei. Né? O rei não captura o rei, isso é uma das regras. Se fizer isso, mais uma jogada irregular. Né? Para ficar gravado na sua cabeça, a gente vai fazer uma atividade sobre os lances irregulares. Então, tudo que a gente pratica, a gente grava com mais facilidade. Né? Os lances regulares, eles são comuns, mas a gente precisa praticá-los assim, de uma forma escrita ou lúdica ali, ou na prática, para a gente conseguir gravar esses tipos de lances. Né? Então, uma atividade para a gente entender isso aí. Ó. Escolha um lance regular de sua preferência. Qual que você gostou ou qual que você acha que é mais fácil de acontecer numa partida? E descreva em seu caderno. Né? Também comente sobre o lance regular do peão. Então, o peão, a gente falou aqui, tem vários tipos de lances irregulares. Né? Então, eu não vou falar aqui, senão vai ficar mais fácil para vocês. Né? Mas o que eu já falei ali nos slides anteriores ali, você vai ter uma boa noção dos erros do peão. Então, escolha uma jogada irregular das peças maiores, né, do cavalo, do bispo, que a gente conversou ali, do rei, de qualquer uma peça, e fale também sobre uma do peão. Então, fique à vontade, escolha assim, a que você acha que é a mais legal, o que você acha que é a mais fácil, a mais difícil, não tem problema. Relate no seu caderno, vamos dar um tempinho para vocês, a gente já volta para continuar a nossa aula.
Pessoal, foi fácil, né? Os lances irregulares. Uma ideia que eu vou dar aqui para vocês, ó, mesmo que vocês já tenham feito, você se colocar em xeque com seu próprio rei é um lance irregular, e o lance do peão, andar para o lado ou capturar de frente, também, né? Voltar com o peão, também é um lance regular. Então, o peão tinha vários lances regulares aí que você podia ter colocado no seu caderno e explicado 1, 2, até 3 lances aí. Fácil, fácil. Para a gente continuar, é importante lembrar que a correção do movimento deve ser feita com a mesma peça que foi movida na execução do lance regular. Então, se eu movimentei o bispo de uma forma errada, eu não posso usar uma outra peça ou até o outro bispo para corrigir aquilo ali. Eu não posso, tem que ser com a mesma peça que eu errei, né? Então, se eu andei com o bispo para frente, em linha reta, eu vou ter que voltar ele na posição de origem. Caso o jogador tenha movido o cavalo e dessa forma colocado o seu próprio rei em xeque, ele deve retornar o cavalo à posição anterior e fazer outro lance com o mesmo cavalo, de modo que o seu rei esteja protegido. Isso vai entrar num outro tipo de regra, falando sobre essa questão do cavalo. Por quê? Porque você pegou o cavalo e movimentou, deixou seu rei em xeque. Você vai ter que voltar à posição e fazer o lance com o mesmo cavalo. Por quê? Porque no xadrez fala que peça tocada é peça movida. A gente já falou isso nas outras aulas. Então, se eu toquei no cavalo, eu tenho que movimentar o cavalo. Se eu toquei num bispo, é aquele bispo que eu tenho que movimentar. Eu não posso movimentar, encostar na torre e mexer com a outra peça. Isso é contra a ética do jogo ali. Não é legal, não é educado você numa partida de xadrez ficar movimentando todas as peças, aí mexe aqui, mexe ali. Então você pegou aquela peça, você vai ter que movimentar aquela peça. Então tem que tomar cuidado. Se você pegou o cavalo e deixou seu rei em xeque, você vai ter que fazer uma outra forma, outra jogada ali para que ele retorne na jogada sem que ele fique no xeque. Então, essa é uma das regras que leva às outras regras dos lances regulares. Então, peça mexida, peça tocada é peça mexida. Esse é o caso do cavalo, né? Pela regra do xadrez, para esclarecer bem, peça tocada é peça mexida. Ou seja, se tocar em uma peça, tem que movimentá-la obrigatoriamente. Então, qualquer peça que eu toquei é obrigado a mexer ela. Claro, assim, que você está iniciando, você está aprendendo, você nunca teve uma vivência com o xadrez, vai num acordo ali, você e teu adversário, né, ou a pessoa que está te ensinando, de você poder tocar nas peças, né, entender o movimento das peças. É uma outra conversa, é um outro tipo de jogo que você está fazendo, você está aprendendo. Mas quando você já tem uma habilidade, que o teu objetivo é vencer teu adversário, se o adversário vencer, aí já é uma regra também. Tocou na peça, mexeu, é peça mexida. Então, como outras regras, né, que funcionam ali, essa regra da peça tocada é da mesma forma. 3 lances regulares levam à desclassificação ou à derrota do jogador que fez as jogadas. Já falamos sobre isso. 3 jogadas, né? São várias jogadas que a gente pode fazer irregular, né? Então, 3 ali eu falei só do peão, né? Só 3 jogadas só do peão. Imagine todas as outras peças. Então, o nível de habilidade do meu adversário também vai contar isso. Porque se eu estou num torneio ou num campeonato, eu fiz uma jogada irregular, ele levanta a mão. Ele levanta a mão, o árbitro da partida vem e anota, o João, um lance regular. Continua a jogada, fiz mais uma partida irregular. Levanta a mão, vai vir o árbitro, o João, segunda jogada irregular. Continua a partida. Você está jogando ali, fez uma terceira jogada irregular, levantou a mão, o árbitro vai vir, vai conferir a tua terceira jogada irregular, vai ter desclassificado o jogo. Você não vai ter nem chance de argumentar, de tentar consertar. É a regra. Então, se você estiver numa partida assim que vale alguma coisa, que vale uma classificação, fez as 3 jogadas, está desclassificado, né? O primeiro quiz do dia, com a relação aos lances irregulares no xadrez. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os lances irregulares podem acontecer quantas vezes forem necessárias? Alternativa B. O jogador que cometer o erro está derrotado? Alternativa C. Quando acontece, é necessário corrigir imediatamente?
Ou alternativa D, os lances irregulares não acontecem com frequência na iniciação do xadrez. Será que não tem erro quando está iniciando ou quando a gente está aprendendo a jogar xadrez? Então, pensa nas 4 alternativas. For o caso, volta um pouquinho no que a gente conversou no seu caderno, responde, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta para você corrigir aí em casa. Pessoal, qual a resposta de vocês aí em casa? Resposta correta a gente quer, então é a alternativa C. Quando acontece, é necessário corrigir imediatamente. A gente falou tanto isso que eu creio assim que você olhou o quiz ali e já sabia a resposta, até mesmo antes de a gente vir com a resposta correta. Ficou fácil essa de tanto que a gente falou, Assim como todo esporte, o xadrez é cercado de regras que deixam o jogo de maneira igual para os dois adversários. Só uma questão assim de tirar uma dúvida que pode ter surgido na cabeça de vocês. Assim como todo esporte, você vai pensar, nossa, esporte, mas o xadrez eu não preciso correr, eu não vou suar para jogar, eu não vou... Por que esporte? Porque o xadrez ele tem regras no mundo inteiro, ele tem uma federação do xadrez, então ele tem regras que eu jogando o xadrez aqui no Brasil, eu posso ir lá na Alemanha, eu posso ir lá nos Estados Unidos, em qualquer outro país e jogar o xadrez com as mesmas regras, sem eu conhecer o meu adversário. Então ele vai saber jogar da mesma forma que eu sei jogar. Então existem regras que são estabelecidas aí no mundo inteiro, por isso ele é um esporte. A gente joga ele aqui na escola com adaptações, aí ele vira um jogo. Mas quando é jogado nas regras oficiais, ele é um esporte. E muitos profissionais aí que vivem do xadrez, vocês não vão aprender ainda nas outras aulas. Nas regras oficiais da FIDE, Federação Internacional de Xadrez, existem movimentos que são considerados ilegais, que caso sejam feitos, geram punição para quem o realizou. Essa punição varia da perda de pontos até a desclassificação da partida. Então, aquela é o símbolo da Federação Internacional de Xadrez, Ela é internacional, então ela é no mundo inteiro, e ela pune, as regras dela punem os jogadores que fazem jogadas regulares. Claro que em um campeonato, Nós não vamos aplicar a regra da Federação Internacional de Xadrez na sala de aula, para você que está começando, ou para você que está aprendendo algo com xadrez, Ali, na sala de aula, a gente aprende o xadrez para ter uma vivência, para aprender o esporte, aprender a cultura, ganhar habilidade e coordenação motora. As regras vão vir ao natural, então a gente não vai aplicar no dia a dia que a gente está jogando, Algumas sim, como a gente já viu, mas não todas, sem exceções. Então isso aqui é mais para você saber que tem uma federação, para você saber que
Existe um órgão que cuida das regras do xadrez, assim como o futebol, o voleibol, o handebol e assim por diante. O segundo quiz, as jogadas irregulares em torneios ou campeonatos. Alternativa A, são inaceitáveis? Errou, está derrotado. Alternativa B, pode acontecer até 10 vezes. Alternativa C, são punidas com perda de pontos ou a desclassificação. Ou alternativa D, são normais e aceitas a qualquer momento. Então eu posso errar, não faz mal, não tem problema eu errar 10, 20, 30 vezes. Qual que é a sua resposta? Eu já volto com a resposta correta. A resposta correta é a alternativa C. São punidas com perda de pontos ou a desclassificação. Então vai depender de quantas foram, qual o tipo da jogada errada, se você corrigiu ou não corrigiu, mas ela vai variar de perda de ponto ou a desclassificação. Isso em torneios ou em campeonatos, eu já falei isso, né? Torneios ou campeonatos. Em sala de aula a gente pode ter um acordo ou uma conversa antes de jogar. Se errar não tem problema, podemos errar até 10 vezes, podemos errar 5 vezes. Então, na sala de aula, ali no jogo do nosso dia a dia, a gente pode ter essa conversa, ficar mais tranquilo o jogo. Né? Para a gente finalizar, o que nós vimos hoje? Né? Os lances irregulares. O que é um lance irregular? Né? Da onde que vem esse termo, lance irregular? Por que acontece o lance irregular? Quais são, né? Quais eram os lances? Do peão, a gente fez até uma atividade. Do lance do rei, um lance irregular. Corrijo, não corrijo, preciso fazer agora, não preciso, posso fazer na outra jogada, a gente aprendeu tudo isso. E as punições, que são especialmente em campeonatos ou torneios. São exclusivos em campeonatos e em torneios? Não, não são exclusivos. Eu posso, em sala de aula, ter um acordo com meu colega que
as punições, as jogadas regulares, pode sim fazer acontecer a derrota, mas vai depender do nível de jogo que eu estou com o meu adversário, né? Se eu estou aprendendo ou se eu estou ensinando alguém, eu não vou punir porque ele errou, né? Eu não vou querer ganhar de um colega que eu estou ensinando nas jogadas regulares, né? Então isso vai da conversa, vai do nível, vai do entendimento de cada um do jogo, né? Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido a aula de hoje, né? Tenham entendido a importância dos lances regulares, tenham entendido a importância de corrigir os lances regulares na hora certa e tenham aprendido quais são os lances regulares, né? Eu creio que você, aprendendo e entendendo os lances regulares, o seu jogo de xadrez com um adversário de qualquer nível vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais bonito e você vai ter aquilo na cabeça assim de ver a hora que ele errou para você poder, né, usufruir do erro dele, você vê que ele errou 2 vezes, até 3 vezes para você ganhar a partida. Então, por isso que é importante, eu sempre falo, é importante a gente entender, aprender antes de dar qualquer opinião. Aprendeu, entendeu, aí depois as coisas vão fluindo automaticamente. Ok, turminha? Ainda temos mais algumas aulas sobre xadrez, voltamos aí na próxima semana e espero que vocês tenham se sentindo bem com os conteúdos do xadrez. Até mais!